Era uma época em que Israel vivia sob o jugo implacável dos filisteus. A opressão pesava sobre o povo como uma nuvem escura e a esperança parecia escassa. Foi nesse cenário sombrio que a história de Sansão começou a se desenrolar. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, vai ficar sabendo dos principais e mais marcantes detalhes da vida desse juiz de Israel. É depois da vinheta. Sansão, um homem extraordinário, foi escolhido por Deus para uma missão singular: libertar Israel das garras do inimigo. Homem de força lendária e coragem acima do normal. Mas sua jornada não começou com pompas e circunstâncias. Na verdade, ela teve início em uma casa modesta, onde um casal enfrentava a dor da infertilidade. Manoá e sua esposa viviam em Zorá, uma pequena aldeia da família de Dan. A impossibilidade de conceber um filho pesava sobre eles como uma pedra. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá com uma mensagem de esperança. Ela conceberia e daria à luz um filho destinado a ser o próximo libertador de Israel. Essa história, registrada no livro de Juízes, é a história do menino prometido que cresceria para desafiar o domínio filisteu e liderar seu povo rumo à liberdade. Porque Deus havia ouvido as orações dos israelitas, que mais uma vez haviam pecado contra ele. O Senhor escolheu Sansão desde o ventre de sua mãe. Prova disso é que o anjo, ao falar com a esposa de Manoá, impôs uma condição especial. A criança deveria ser criada de acordo com o voto dos nazireus. Esse voto, detalhadamente descrito em Números capítulo 6, versículos de 1 a 5, era uma expressão de dedicação ao Senhor. Homens e mulheres que faziam esse voto se comprometiam a abster-se de bebidas alcoólicas, incluindo vinho e outras bebidas fermentadas. Além disso, durante o período do voto, não cortavam o cabelo, deixando-o crescer livremente como sinal de sua consagração. Assim, Sansão cresceu não apenas com força física dada por Deus, mas também com um propósito. Ele se tornaria o símbolo da resistência contra a opressão, um ponto de partida e de esperança para um povo aflito. Mesmo tendo sido escolhido desde o nascimento, Sansão não estava imune às fraquezas e tentações humanas. Ele enfrentaria desafios e tomadas de decisões que testariam sua devoção e compromisso com o propósito do Senhor para sua vida. Até mesmo aqueles escolhidos por Deus podem se desviar do caminho da retidão. Porém, a misericórdia e a graça de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem e buscam a redenção. Vale a pena mencionar que, ao considerarmos a história de Sansão na Bíblia Sagrada, geralmente o imaginamos como um homem musculoso e imponente. No entanto, a verdade é que a Bíblia não fornece detalhes sobre sua aparência física. Ao ler as histórias de Sansão no livro dos Juízes, percebemos que ele causava impacto quando agia, levando as pessoas a se questionarem: de onde ele tira essa força? Em nenhum momento o descrevem como um gigante musculoso. Provavelmente Sansão se parecia com um homem comum, exceto por seus cabelos longos, que eram típicos dos nazireus da época. Sua incrível força, na verdade, vinha da parte do Espírito de Deus, que o capacitava para realizar seus planos para o povo de Israel. A vida de Sansão tomou um rumo inesperado quando se apaixonou por uma jovem filisteia em Timna. Acontece que essa atração não era mera casualidade. Ela fazia parte dos planos de Deus para a libertação do povo de Israel. Apesar dos conselhos de seus pais para buscar uma esposa entre o povo de Deus, Sansão sentiu-se inexplicavelmente atraído por essa mulher. O que ele não compreendia na época era que Deus buscava usar essa relação como um meio de confrontar os filisteus e demonstrar seu poder sobre eles. Ao expressar seu desejo de casar-se com a filisteia de Timna, Sansão estava inadvertidamente seguindo os desígnios de Deus, embora não totalmente consciente disso. Seus pais, desconhecendo a vontade do Senhor por trás desse desejo, questionaram sua escolha, sem perceber que Deus tinha um propósito maior em mente. Com convicção, Sansão afirmou a seu pai: "Traga-a para mim, pois ela é a escolhida para mim." Sansão, acompanhado por seus pais, dirigiu-se a Timna. Enquanto se aproximavam das vinhas,
Um rugido ensurdecedor ecoou pelo ar. Um leão feroz avançava na direção de Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor desceu sobre ele, tornando Sansão cheio de uma força sobrenatural. Sem armas, apenas com a força de suas mãos, Sansão rasgou o leão como se fosse um cabrito indefeso. Ele manteve esse feito em segredo. Não contou nada a seus pais. Em silêncio, Sansão seguiu viagem para ir conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou a Tímna para casar-se com sua amada, Sansão saiu do caminho. Algo chamou sua atenção. O cadáver do leão que ele havia derrotado anteriormente. Para sua surpresa, ali repousava um enxame de abelhas, produzindo mel. Com as mãos, Sansão colheu o mel e saboreou-o enquanto seguia seu trajeto. O gosto doce e dourado era uma recompensa inesperada por sua coragem e força. Ao reencontrar seus pais, ele compartilhou o mel com eles, mas não contou a eles que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sansão, ansioso para celebrar seu casamento, organizou uma festa, como era de costume dos noivos. Quando Sansão chegou à festa, percebeu que 30 filisteus o aguardavam para o acompanharem. O ponto alto da festa foi quando Sansão propôs um enigma para os filisteus e disse: "Se vocês me derem a resposta certa dentro do período dos 7 dias de festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não acertarem a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas." Juízes capítulo 14, versículos 12 e 13. Por 3 dias, os filisteus foram incapazes de decifrar o mistério. No 5º dia, pressionados, ameaçaram a esposa de Sansão. Se ela não conseguisse arrancar a resposta dele, ela e sua família seriam queimados. Desesperada, a mulher implorou a Sansão pela solução. Mas ele permaneceu em silêncio, enquanto ela chorava durante o restante da semana da festa. Finalmente, no 7º dia, ele revelou o enigma, pois sua esposa continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, compartilhou o segredo com seu povo. No 7º dia, pouco antes do pôr do sol, os filisteus se aproximaram de Sansão e revelaram a resposta do enigma. Ele ficou surpreso e enfurecido ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, Sansão se viu cheio da força que vinha do Espírito do Senhor. Ele partiu para Ascalon, onde encontrou e matou 30 filisteus com sua ira incontrolável. Ele pegou suas roupas e as entregou para os que haviam decifrado o enigma. Em seguida, movido pela fúria, voltou à casa de seu pai. E o destino da esposa de Sansão foi ainda mais trágico. Ela foi dada a um dos filisteus que o acompanharam na festa de casamento. Em meio à colheita do trigo, Sansão decidiu visitar sua esposa. Ele trouxe consigo um cabrito de presente para ela. No entanto, seu sogro não permitiu que ele entrasse. O sogro, equivocadamente, pensou que Sansão não queria mais ter sua filha como esposa e a deu para outro homem. Como compensação, ofereceu sua filha mais nova a Sansão, mas ele a recusou. A ira de Sansão foi inflamada novamente. Ele declarou que ninguém poderia culpá-lo pelo que estava prestes a fazer com os filisteus. Determinado, partiu em busca de vingança. Capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha acesa em cada par. Em seguida, soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. O resultado: feixes, colheitas e vinhas foram consumidos pelas chamas. Sansão, com sua força e fúria, deixou um rastro de destruição nas terras dos filisteus. Mas, infelizmente, como retaliação, os filisteus responderam com violência e morte. Eles queimaram sua esposa e seu sogro. Diante desse ato atroz, Sansão jurou que não descansaria até se vingar dos filisteus. Ele os atacou impiedosamente, infligindo uma terrível matança. Em seguida, buscou refúgio em uma caverna na rocha de Etã. E aconteceu que os filisteus, com seus exércitos reunidos, acamparam em Judá. O povo de Judá, perplexo, indagou o motivo daquela invasão. A resposta dos filisteus foi direta. Eles queriam levar Sansão como prisioneiro, amarrado e indefeso. 3.000 homens de Judá foram até a caverna de Elã, onde encontraram Sansão. Com voz trêmula perguntaram-lhe: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez?" Sansão, firme e destemido, respondeu que estava apenas retribuindo o que haviam feito com ele. Disseram a Sansão
que os filisteus o queriam amarrado para o levarem cativo. Ele concordou com uma condição: a de que seu povo não o mataria. Então os homens de Judá amarraram-no com 2 cordas novas e o conduziram para os filisteus, que celebraram com júbilo a aparente rendição de Sansão. Porém, eles não sabiam que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Como se fossem meros fios de linho queimado, Sansão arrebentou as cordas que o prendiam, e com a queixada de um jumento ele derrotou 1000 homens. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, pense em se inscrever. A sua inscrição, o seu like e o seu comentário nos incentivam a trazer conteúdos novos para vocês, todas as sextas-feiras, às 18 horas. Nos ajude a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado. Continuando. Certa vez, Sansão dirigiu-se a Gaza, e os habitantes da cidade logo descobriram sua presença. Determinados a capturá-lo, cercaram o local e permaneceram à espera durante toda a noite, junto à porta da cidade. Planejavam atacá-lo ao amanhecer. No entanto, Sansão, astuto, permaneceu deitado somente até a meia-noite. Então, com uma força impressionante, agarrou firmemente os batentes da porta da cidade e os arrancou, trancas e tudo. Colocando o pesado portão sobre seus ombros, ele o carregou até o topo de uma colina em frente a Hebrom. Após esse feito extraordinário, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os líderes filisteus, cientes disso, a procuraram e lhe ofereceram uma recompensa: 13 quilos de prata, caso ela conseguisse descobrir o segredo de sua força e como dominá-lo, para que pudessem prendê-lo e subjugar seu poder. Dalila, astuta e motivada pela recompensa oferecida pelos líderes filisteus, iniciou um relacionamento com Sansão com o objetivo claro de descobrir o segredo de sua força. Dalila, incansável em sua busca por capturar Sansão, tentou por 3 vezes desvendar o segredo de sua força. Primeiramente, utilizou 7 tiras de couro ainda úmidas, depois cordas novas, e por fim, teceu as 7 tranças de Sansão em um pano e as prendeu com uma lançadeira. Em todas essas ocasiões, Sansão se libertou com facilidade e seu mistério permaneceu intacto. A incessante importunação de Dalila o exauriu dia após dia. Finalmente, exausto pelas investidas da mulher, Sansão revelou seu verdadeiro segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Juízes, capítulo 16, versículo 17. Após fazer Sansão adormecer em seu colo, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo, e sua força o abandonou. Os filisteus chegaram para prendê-lo, e ele acreditou que escaparia como das outras 3 vezes. Contudo, desconhecia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram, perfuraram seus olhos e o levaram para Gaza, onde o acorrentaram com algemas de bronze e o obrigaram a girar um moinho na prisão. No entanto, o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e celebrar sua vitória. Eles proclamavam que seu deus havia entregado o inimigo Sansão em suas mãos. Quando o povo reunido viu Sansão e seu estado debilitado, glorificaram e louvaram seu Deus. Fizeram chacota dele, divertindo-se com o fato de ele não enxergar. Por fim, colocaram-no entre 2 colunas. Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão que o posicionasse onde pudesse tocar as colunas que sustentavam o templo. O templo estava repleto de homens e mulheres, incluindo todos os líderes filisteus. Na galeria superior, cerca de 3.000 pessoas observavam Sansão, que os divertia. E por mais uma única vez, Sansão orou a Deus, suplicando por auxílio e socorro, dizendo: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Juízes 16, versículo 28. Então, com determinação, ele forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Apoiando-se nelas, com a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, proclamou em voz alta: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou as colunas com toda a sua força,
e o templo desabou sobre os líderes e todo o povo presente. Assim, em sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Sansão liderou Israel como juiz por 20 anos. Sua história, registrada nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes na Bíblia, é repleta de intrigas, força sobrenatural e consequências marcantes. Embora suas escolhas nem sempre tenham sido sábias, sua vida nos oferece valiosas lições e ensinamentos que podem agregar conhecimento ao nosso crescimento espiritual. Acompanhe comigo. Força e responsabilidade. Sansão foi agraciado com uma força extraordinária, concedida por Deus desde o ventre de sua mãe. Essa habilidade especial nos lembra que todos nós possuímos dons e talentos únicos, mas também somos responsáveis por usá-los com sabedoria e para o bem. Cuidado nas relações. A traição de Dalila, sua amante, revela a importância de escolhermos nossas companhias com discernimento. Sansão ignorou os alertas de seus pais e se envolveu com uma mulher que o levou à ruína. Devemos ser cautelosos em nossos relacionamentos e buscar alianças que nos fortaleçam espiritualmente. Arrependimento e perdão. Apesar de suas falhas, Sansão é lembrado como um herói da fé. Sua história nos ensina que, quando nos arrependemos sinceramente, Deus está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance. Não importa o quão longe tenhamos ido, sempre podemos voltar para os braços do Pai. Escolhas e consequências. As escolhas de Sansão tiveram impacto direto em sua vida. Ele se deixou levar pela paixão, pela curiosidade e pela vingança. Cada decisão teve consequências profundas. Devemos aprender com seus erros e fazer escolhas sábias, considerando sempre as implicações. Humildade e dependência de Deus. Mesmo com sua força sobre-humana, Sansão reconheceu sua dependência de Deus. Devemos cultivar a humildade e lembrar que nossa força vem do Senhor. Quando confiamos em nossa própria capacidade, corremos o risco de cair. Coragem e determinação. Sansão enfrentou desafios e inimigos com coragem. Sua história nos inspira a perseverar e lutar pelo que é certo, mesmo diante das adversidades. A coragem não está em evitar problemas, mas em enfrentá-los com fé. O poder do arrependimento tardio. Sansão, mesmo após suas quedas, clama a Deus em seu momento final. Seu arrependimento tardio nos lembra que nunca é tarde para voltar ao caminho certo. Deus ouve nossas súplicas, mesmo quando estamos no fundo do poço. A vida de Sansão nos ensina sobre a importância de permanecermos fiéis às Escrituras Sagradas, de fazermos escolhas conscientes e de buscarmos a força que vem de Deus. Que possamos aprender com seus erros e seguir um caminho de retidão, confiando na graça divina para nos sustentar em todas as circunstâncias.